Pastor, Levítico diz que um homem não pode se deitar com outro homem, senão, sei lá, vai pro inferno. Levítico também fala em inúmeras outras coisas, outras proibições. Corte de cabelo, comer alguns certos tipos de animais. E mesmo assim as pessoas só escolhem determinados versículos para criticar e ofender. Mas também a Bíblia diz que vinde a mim como tu estás e que Deus ama a todos. Também está lá na Bíblia. Eita, fala Deus de mistério. Pastor, eu vou pro inferno por ser gay? Nunca! Jesus morreu para salvar você, por que agora você iria pro inferno por causa disso? Também porque Jesus já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Você acha que o fato de você ser gay, Jesus foi pego de surpresa? Então Deus me fez assim. Exatamente, tem a permissão dele, afinal de contas, tudo tem a mão de Deus. Nós somos filhos de Deus, e Deus não erra no que faz. Eita glória, por isso que eu gosto do pastor Fernando, olha. Amém? Quer falar mais alguma coisa para eles? Vem habitar conosco. Eita glória. Glória a Deus, na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos neste momento, onde você estiver. Vamos mais uma vez meditar na palavra, estudar junto a palavra de Deus e a verdade que vem da palavra do Senhor. Qual nós vimos agora esse vídeo aí, né, com este pastor, que na verdade ele se intitula pastor, mas na verdade ele não é pastor, não. Amém? O perdão da palavra ele não é um pastor, que ele claramente se vê que ele não é transformado, né? Não é transformado, não é uma pessoa convertida ao cristianismo, né? Ele é somente um crente, né? Como se diz, como se fala, é um crente que é um crente convencido, ele se convence que é de Cristo, né? E está na igreja, pastoreia, né? Mas levando a muitos para a perdição eterna. Talvez você pode até me julgar, mas a palavra é essa, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, amém? Nós vemos uns pontos ali sobre tudo que indica ali era sobre o homossexualismo. Eu já tenho um vídeo já aí postado nas redes sociais, no YouTube e aí no Facebook também sobre o homossexualismo, né? Não é homofobia, não é contra os homossexuais, não, ao contrário, a gente ama, né? Eu tenho amigos que são homossexuais, né? Mas a gente não pode negar a nossa fé e a verdade que vem pela palavra do Senhor. Então eu peço a todos que possam compartilhar este vídeo, compartilhe, né, com um familiar, com um irmão, com um amigo, aonde você estiver, compartilhe esse vídeo que está aí, né, sendo transmitido aí pelo Facebook, também ali pelo YouTube, amém? Então compartilhe, ajude-nos a anunciar o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Hoje em dia é esse tipo de cristianismo que está sendo anunciado no sistema religioso. É essa facilidade de viver convencido que é cristão, né? E, infelizmente essa é a verdade que vivemos na atual evangelho, na atual cristianismo que se vive. Não existe mais renúncia, né, sobre o que é viver como um cristão de verdade. O cristão de verdade, ele paga seu preço. O cristão de verdade, ele renuncia, né, ao pecado, né, renuncia à carne, renuncia aos desejos, e é o que nós vamos meditar nesse momento pela palavra de Deus. Ele falou sobre Levíticos capítulo 22, né? Em Levíticos capítulo 22 em diante não era uma permissão de Deus, porque Levíticos era lei, né? Então todo aquele que praticava o homossexualismo, né, ou até outros tipos de pecados, como ele falou ali, a pessoa ela era morta imediatamente, era lei, né? Você vivia na iniquidade, Deus já era a própria justiça e se cumpria, né? Aquele que estava no pecado, que estava no erro, era abominação, e certas abominações já era para condenação à morte. As pessoas morriam
morriam, conforme a sentença que Deus dava através da lei mosaica, da lei ali que era imposta na época por Deus. Amém? Mas, pela graça de Deus, nós vemos a mesma situação lá em Romanos, capítulo 1, né? Do versículo 23 ao 23 ao 32, nós vemos ali a situação dos homossexuais, né? Aí sim, em Romanos, por causa da rebeldia, da desobediência dos homens, por causa dos homens idolatrarem mais os próprios homens, né? Idolatrar a criatura, Deus acabou os abandonando, acabou permitindo que eles fizessem conforme a vontade dos seus corações. Aí ele permitiu, a escolha é sua, livre-arbítrio. Você não quer me escutar, você não quer andar nos meus caminhos, então faça o que você quiser. Mas isso não significa que no final não vai haver uma consequência. Claro, com certeza vai ter a consequência, né? A permissão de Deus é a oportunidade de você se arrepender do pecado, confessar e voltar a Deus, voltar aos caminhos de Deus e fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus, se você quer andar na sua carne, ande na carne em permissão de Deus, né? Mas essa permissão significa que é a misericórdia de Deus te dando, hein? Eu não estou mais na lei, eu estou na graça. A graça vai te permitir te arrepender desse pecado que você pratica e retornar para os meus caminhos. É isso que significa a graça, é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, não voltar mais para os pecados e de Deus assim perdoar você, e assim você pode adquirir a salvação eterna. Amém? Irmãos, mas para isso tudo, para a pessoa ter essa consciência do seu pecado, não adianta eu falar, não adianta homem algum falar. Isso é necessário o Espírito Santo de Deus vir e convencer essa pessoa. É o próprio Espírito Santo que convence. Só o Espírito Santo pode convencer e mudar esta pessoa. Porque ninguém vai... uma das coisas que o pastor ali, esse homem falou, disse assim, porque Deus diz que é para nós vir como estarmos. Verdade. É para vir para a igreja, é para vir para Cristo como você está. Porque você sozinho, com a sua carne, só a sua carne, você não consegue sair dessas práticas, desses pecados, dessas coisas prazerosas que a carne anseia e deseja. Sozinho você não consegue. E nenhum homem nesta terra pode te convencer de você parar com essas práticas. Somente o Espírito Santo. Então, venha como estás. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, vamos entrar na palavra, irmãos. Vamos entrar na palavra para você entender que você pode vir como está. Pode vir como está para a igreja ou para Jesus, aonde você estiver. Mas quando você deixa o Espírito Santo agir, se você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, olha o que diz a palavra no 16. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Quando eu vou para Cristo, e eu recebo Jesus de verdade na minha vida, dentro do meu coração, e confesso Ele, o Espírito Santo do Senhor vem sobre você e Ele começa a moldar você de dentro para fora. Ele começa a mudar o seu raciocínio, os seus pensamentos. Ele começa a limpar você. Ele começa a mudar a sua mentalidade. Como ele diz, portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Significa que eu estou em Cristo, já não sou mais eu que vivo. Já não é mais a minha vontade que conta. Já não é mais os meus desejos que contam. O que mais que ele diz? Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne.
Quando nós vamos como estamos, nós estamos indo na carne, né? Eu estou me esforçando ir a Cristo, mas ainda estamos na carne, né? Com as vontades, com os desejos, com os pecados, né? E que mais ele disse? Contudo agora já não conhecemos mais, Não conhecemos mais o quê? Quando Jesus entra nas nossas vidas, entra no nosso coração, nós já não se conhecemos mais. Já não somos mais aquela pessoa que desejávamos, que queríamos. Não. Algo em nós começou a ser transformado. Olha o versículo 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Jesus começa a transformar você. Venha como está. Venha no pecado, venha sujo, venha imundo. Porque você sozinho você não vai conseguir mudar. Nenhum homem nesta terra vai conseguir mudar você, não. Por isso que você tem que ir como está. E quando você tem esse encontro com Jesus, ele vai moldando, vai transformando, vai curando, vai libertando você dos seus desejos, das suas vontades, de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E que mais ele diz? Ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornam novas. Aquilo que você era, aquilo que você praticava, já é uma coisa lá do passado. Agora você em Cristo, você se faz tudo novo. Você faz tudo conforme a vontade de Deus sobre a sua vida, através de Jesus Cristo. Então, você recebe Jesus, você vem como está, e Jesus transforma você. A própria palavra nos mostra Jesus transformando a vida de pessoas. Não só curando fisicamente, não só libertando de demônios, mas também convencendo o coração do homem dos seus pecados e assim transformando a consciência. Muitos eram transformados, mudavam quando Jesus vinha a essas pessoas, ou essas pessoas vinham a Cristo. E que mais diz? E todas as coisas de Deus, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. E ali quando nós recebemos Cristo, Jesus transformou as nossas vidas. Mas isso por causa de quem? Do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence. Que mais diz a palavra? Lá em Gálatas, no capítulo 5, vamos lá, Gálatas, capítulo 5, no versículo 23. Versículo 23, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Versículo 23, glória a Deus. Diz assim, Gálatas, capítulo 5, no versículo 31. Versículo 31. Aleluia. Diz assim, assim então, capítulo 4, capítulo 4, versículo 31, diz assim, assim então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetemos outra vez ao jugo da escravidão. Jesus entrou na sua vida, ele mudou a sua estrutura, ele mudou a sua história, mas o Espírito Santo está sempre nos alertando. Ei, agora não venhamos se submeter mais à escravidão dos nossos desejos, das nossas vontades. Não se submeta mais à carne. Não se submeta mais à vontade. Saiba que agora você tem alguém que te ajuda, que te fortalece, que te mantém de pé. Esse é Jesus Cristo. E que mais ele diz? Diz assim no versículo, vamos ver aqui no versículo 13, capítulo 5 agora. Capítulo 5, versículo 13 diz assim, porque vós, irmãos,
fostes chamados à liberdade. Você está livre do pecado. Você está livre daquilo que escravizava você e que muitas vezes você achava que aquilo era natural, que aquilo ali era normal, que aquilo era bom. Na verdade, você era escravo daquele pecado. É como o povo do Egito, quando Moisés libertou o povo de lá do Egito, tinha uns que ainda estavam na rebeldia e diziam assim: mas por que tu nos tiraste do Egito se nós tinha tudo lá? Por que tu nos tirou para cá, para esse deserto, para morrer, se nós tinha tudo lá no Egito? E lá no Egito eles eram escravo das práticas erradas daquele império da época. E ele está dizendo: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião a quem? A carne. Mas para servir uns aos outros com amor. Olha só, Deus libertou você, mas não faça da liberdade uma libertinagem, de achar que você pode voltar a praticar as práticas erradas, o pecado da carne, a prostituição, não é? E não só a prática do homossexualismo, não, mas todo tipo de pecado, todo tipo de erro, adultério, fornicação, roubo, furtos, né? Traição, mentira, fofoca, engano, contenda, todo tipo de pecado que você pode imaginar. Deus está dizendo: não faça disso uma libertinagem. Deus te libertou, Jesus libertou você disso. Jesus libertou você disso em nome de Jesus Cristo. Mas isso, quem pode convencer você é o Espírito Santo de Deus. E como é que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu recebo de bom agrado e de todo o meu coração Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quando você, tanto na igreja ou dentro da sua casa, no lugar onde você está, e você se prostrar, e você ali, seja lá a situação que você esteja metido, a situação que você esteja passando, você clamar a Deus e dizer: Jesus, eu te quero, Jesus, eu desejo, Jesus, eu preciso de ti, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais para onde ir, só o Senhor pode me convencer, só o Senhor pode me libertar. E tenha certeza que o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Algo vai ser transformado e vai ser mudado. E quem pode fazer isso? Somente o Espírito Santo de Deus, como está ali em João, no capítulo 16, você que está participando, né? João capítulo 16, vamos ali junto, vamos meditar, vamos estudar a palavra, que diz assim, no versículo 7, João capítulo 16, versículo 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu para aqueles que creram em Jesus Cristo. O Espírito Santo não vem para o mundo, não vem, por isso que eu digo que esse que se intitula pastor, ele não é pastor. Não está o Espírito Santo nele, está qualquer tipo de espírito ali, um espírito de pombagira, Maria Padilha, sei lá qual é o nome que você queira dar para o demônio, mas o Espírito Santo não está nesse homem, não está no homem que não quebrou a sua carne, né? Não abandonou a prática dos desejos. O Espírito Santo não está nesse homem, não está no mundo. A própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo não está no mundo, está somente naqueles que receberam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quem recebe de verdade a Jesus como Salvador, a vida dessa pessoa muda, ela não continua na mesma. A vida dessa pessoa, ela é transformada, ela não se mantém, né? Venha como estás, mas ela não se mantém como ela está. Ela entrou como está, mas ao passar do tempo, o Espírito Santo vai o quê? Moldando, transformando, curando, sarando, libertando essa pessoa dessas práticas erradas que o mundo considera hoje como algo normal, algo que até hoje tem a justiça contra quem vai pregar a verdade. A justiça está defendendo o pecado, né? Mas isso aí já era uma profecia que iria acontecer, que os verdadeiros cristãos iam ser perseguidos, iam ser presos, iam ser mortos, né?
ia ser uma vida sofrida. O verdadeiro cristão, ele sofre pelo evangelho, ele sofre para pregar a verdade, né? Então o que acontece? Jesus subiu para que o Espírito Santo viesse para aqueles que receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E o que acontece quando o Espírito Santo vem? Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui está a explicação dos três. Convencer do pecado, a justiça e do juízo. Primeiro, do pecado, porque ele não crê em mim, né? Convencer do pecado, né? Convencer do pecado. Já o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é convencer você do pecado. E aí vem o pecado, porque todo aquele que não recebe Cristo Jesus, todo aquele que não recebe de coração, não de boca, como este homem está vivendo, né? Todo aquele que não recebe Cristo Jesus, ele está no pecado. Por quê? Mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom marido, bom filho. Não, porque todo aquele que não recebe Cristo Jesus, ele ainda continua com a ira de Deus dentro de si. O que é a ira de Deus? Por causa do pecado original, o pecado de Adão. Todos nós temos, como eu já preguei muitas vezes, nós nascemos com o DNA de Adão. E o DNA de Adão já vem com defeito, já vem com o pecado que foi gerado lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Nós viemos contaminados com esse pecado. E o único que pode nos curar desse pecado, o único que pode nos libertar desse pecado, nos limpar desse pecado, é somente Jesus Cristo. Não adianta você fazer voto, não adianta ligar vela, acender vela para santo, isso e aquilo. Não. Isso nada vale. Nada, Deus não olha para isso, ao contrário, ele até abomina. Somente o seu Filho Jesus. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida eterna. Amém? Então todo aquele que não recebe Jesus Cristo, independente de se você é uma pessoa boa ou não, você está condenado à perdição eterna. Amém? Então o que acontece? Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo, ele vem, convence-nos do pecado. Tá? A justiça é Jesus através do Pai. E o juízo é o que vai acontecer no final com aqueles que não receberam a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Outro detalhe que este homem disse, que todos nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Idem, não é verdade isso, é uma grande mentira também, né? Para ver que ele está com um espírito da mentira sobre ele. Há um espírito de engano na vida desse homem e de tantos outros que está assim. Esse é o cristianismo de hoje em dia, né? É o cristianismo da porta larga. Né? Vem para a igreja, vem como está e se mantenha como está, porque Deus te ama e Jesus é o amorzinho, né? Esse é o evangelho de hoje. É para alimentar o ego da pessoa, é para aliviar o ego da pessoa, mas não para se converter, né? E o verdadeiro cristão, ele cada vez mais está diminuindo, né? Mas isso é uma palavra que se cumpre. Jesus disse que a porta larga é a porta que leva à perdição e muitos vão entrar por ela. A porta estreita é aquela que leva à salvação, mas poucos entrarão por ela. Então Jesus está se cumprindo o que Jesus tinha falado, né? Então o que acontece? Todos nós não somos. Todo aquele que não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não é filho de Deus. Ele é uma criatura que pela misericórdia do Senhor permitiu ele nascer, para que um dia ele pudesse estar sentado e ouvindo uma pregação desta ou de tantos outros pregadores, e assim receber Jesus Cristo de todo o coração. Aí sim, aí essa pessoa, ela deixa de ser criatura do mundo para se tornar filho de Deus através de Cristo Jesus. Aonde está isso, pastor? No versículo 12. Diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam quem? A Jesus. A eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Não basta só crer no nome de Jesus Cristo, mas também eu tenho que entregar de todo o meu coração as minhas vontades.
Assim como Jesus, ele se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados, nós também, todos aqueles que estão em Cristo, também tem que morrer por seus pecados. O que está em Cristo, ele morre por seus pecados, ele morre pela sua carne, ele morre pelos desejos, ele entrega tudo para Cristo. Se você está em Cristo, você segue os passos de Cristo. Cristo, ele foi à cruz. Então, se você recebeu a Cristo, você tem que ir à cruz. Porque Jesus lá na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Então, é lá na cruz que nós vamos morrer para os nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos dar novidade de vida. Então, com Cristo hoje vivo, nós temos uma novidade de vida. Nova criatura nós somos. Filhos de Deus nós somos. Por quê? Porque nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, nem todos são filhos de Deus. São filhos de Deus todos aqueles que recebem a Cristo Jesus e se deixam transformar para ser semelhante a Cristo Jesus. Por isso que diz a palavra cristão. Cristão, todo aquele que é semelhante a Cristo Jesus. Né? Que morre todos os dias para este mundo, que morre para as suas vontades e para os seus desejos. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão que é considerado o Filho de Deus. Amém? Outra pergunta que o rapaz perguntou para ele. Eu sou gay, eu vou para o inferno por eu ser gay? Né? O rapaz, não, de forma alguma. O fato é que por ele ser gay, ele não vai para o inferno. Não é porque ele é gay que ele vai para o inferno. Não, ele não vai para o inferno por causa de ser gay. Mas ele vai para o inferno por ter rejeitado a graça de Deus. A graça de Deus é a oportunidade de Deus transformar a vida dele, de restaurar a vida dele, mas ele tem rejeitado para viver a sua vontade. Ele quer andar com Cristo, mas ele não quer morrer por pecado. Ele quer andar com Cristo, mas ele quer continuar praticando a imundícia, a sujeira e não quer morrer para si. Ele quer continuar com a sua vida. Então ele está longe de Cristo. Ele conhece Cristo, mas não está em Cristo. Ele quer Cristo, ele crê em Cristo, mas não está em Cristo. É como Judas, é como Tomé. Né? Até Jesus ir à cruz, muitos andavam com ele, mas nenhum estava com ele de coração. Eles andavam com Jesus, mas nenhum estavam com Jesus de verdade. Judas andava com Jesus, mas com o coração longe da vontade de Deus. Assim como Jesus disse, esse povo me adora com os lábios, mas não obedecem o que eu digo. E assim por diante. Amém? Amados irmãos, essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Sem Cristo, você não tem salvação. E com Cristo, assim como Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, você também tem que morrer para as suas vontades. Para se tornar filho de Deus, você tem que estar em Cristo Jesus. Você não vai para o inferno por causa do seu pecado. Mas você perde a sua salvação por causa de ter rejeitado a graça do Pai em Cristo Jesus para a mudança da sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus. Essa é a mensagem do Senhor para você e para todos que estão ouvindo. Deixo aqui para você o meu pedido de todo o meu coração. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com todos que estão precisando e necessitando de uma palavra verdadeira que liberta. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.